Olá, queridos. Vamos para o segundo vídeo nosso sobre o estudo do Evangelho de João. Tá bom? Nós estamos estudando o livro de João e é muito claro a intenção do apóstolo João de demonstrar a graça de Deus. Olha aqui, a graça de Deus revelada por meio da encarnação do Verbo, da encarnação de Jesus. Observe esse capítulo 1, verso 1 até o versículo 3, ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, o Verbo, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João, ele ratifica, ele afirma, aqui neste início das escrituras do seu livro, inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus é Deus. Ele diz que no princípio Jesus já estava na criação. Lá no Éden, quando o Senhor começa a criar todas as coisas, há uma expressão: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, mostrando que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá, essa é uma das provas também que havia três pessoas, não é? Que havia ali três pessoas, três divindades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na criação. Então nós entendemos isso, que Jesus é Deus, não somente por causa do Evangelho, mas também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 12, eu quero ler com você aqui na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele também faz essa afirmação, ele faz essa defesa, mostrando também que João estava certo na sua maneira de pensar quando nós olhamos para Paulo escrevendo à igreja de Filipe. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Cristo quer dizer ungido de Deus. Jesus Cristo, homem, já é o Verbo encarnado. E Paulo está dizendo o seguinte, que embora sendo Deus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Essa é uma prova bíblica irrefutável. Então, nós observamos esse texto, mas voltando para o Evangelho de João, que é a nossa proposta, o Evangelho de João, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3, o apóstolo João ensina que o Verbo é o próprio autor da criação. Não há conclusão mais plausível, óbvia, senão a de que Jesus é o próprio Deus encarnado. Aleluia! Glória a Deus por isso, meus irmãos. Pois João mesmo testificou, ele mesmo testificou, o Verbo estava com Deus. O Verbo é a palavra, é Jesus, e o Verbo era Deus. Portanto, é importante que todo o Evangelho de João seja lido nessa perspectiva de que Jesus é Deus. O apóstolo ainda, ele revela que Jesus Cristo é a própria vida.
E que esta vida, observando do versículo 4 a 5, eu vou ler, que esta vida é a luz para o homem enxergar seu estado deplorável de condenação. Olha que coisa mais linda. No versículo 4, no Evangelho de João, nós vamos observar aqui essa atitude do apóstolo João, não é? Falando ali no versículo 1, aqui no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Amém. Nele estava o quê? A vida. Em quem? Em Cristo, em Jesus. Nele estava a vida. Aí ele diz de novo, ele fala assim: e esta era a luz dos homens. Ou seja, o próprio Cristo é que era a luz que pode penetrar no coração do homem e trazer à tona aquilo que está dentro dele. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ou seja, o Cristo, né, ele tem esse poder de se revelar em nós, de forma que aquilo que está dentro do nosso coração é mostrado, revelado. Ou seja, nós começamos a perceber, eu e você, o quanto nós merecemos, o quanto nós carecemos, o quanto nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Então, essa graça de Deus, do Senhor Jesus, é que vem sobre nós para nos iluminar, para que as trevas sejam dissipadas. Então, aí a parte B do verso 5 pode ser traduzida de duas formas: as trevas não a derrotaram, ou as trevas não a compreenderam. A segunda opção parece ser mais apropriada e dá o sentido de que o perdido não entende o que é a salvação até que Cristo se revele como a vida ou a luz que dá entendimento. A gente vai ver isso, o apóstolo Paulo falando lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8, Efésios 2, versículo 8. Vamos ler. Amém? Abra sua Bíblia comigo, você que está acompanhando nossos estudos, você vai observar que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras ao qual Deus preparou antes para nós a praticarmos. Olha que coisa linda, meus irmãos. Não há nada que nós podemos fazer para obter nossa salvação. Essa salvação, ela é dada por esse Cristo que é Deus encarnado, que amou a mim e a você de tal maneira que ele esvaziou-se, como o apóstolo Paulo escreve e está nas Escrituras, esvaziou-se de si mesmo, esvaziando-se de si mesmo, lá em Filipenses 2, 5 a 12, para morrer na cruz do Calvário e nos dar a oportunidade de vida eterna. É claro que Deus me usa mim, usa você. Deus utiliza o homem como instrumento. Até hoje nós somos o instrumento de Deus para ecoar a mensagem de salvação. Como você viu João Batista, que
a expressão forte na vida de João, a voz do que clama no deserto. O texto também mostra essa realidade, que há uma voz ecoando ainda, dizendo: há alguém, o próprio Deus, Jesus, que morreu na cruz do Calvário, se entregou por amor a mim e a você, para te dar salvação. Então nós terminamos essa parte e depois eu quero dar continuidade sobre esse estudo. Fiquem com a gente, nós estamos estudando o Evangelho de João. Amém? Jesus é Deus. Aleluia.